Olá, Elivaldo, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, boa tarde, Eli, boa tarde a você que nos acompanha. Ontem o PT disse que pode ter candidato à prefeitura, hoje foi a vez do PSB? Exatamente, Amadeu, as coisas estão andando, até com uma velocidade maior do que se esperava. O PSB que mudou de comando. O vereador Tiago Vasconcelos não é mais presidente, já tem um outro presidente e defendendo com unhas e dentes a tese de candidatura própria em Teresina. Eu vi os dois, o atual e o ex-presidente. Em tempo real. O vereador Edivaldo Marques já é, de fato e de direito, o novo presidente do PSB em Teresina. E na primeira reunião da executiva, foi aprovada a candidatura própria na eleição de prefeito na capital. Quanto mais candidatos, é melhor para a democracia, é melhor para a população que tem mais opções de escolha. Então, o partido tem uma resolução a nível nacional, aonde o município, o partido tiver nomes viáveis, deverão lançar candidatos próprios. Então, este é o trabalho neste momento que o PSB está fazendo, é de buscar nos seus quadros um nome que possa realmente representar bem o partido numa candidatura majoritária, para que a gente possa dar mais opções à nossa população de Teresina. Agora, ex-presidente, o vereador Tiago Vasconcelos explica por que saiu do comando do PSB e que não descarta nem mesmo trocar de partido. Primeiro eu desejo boa sorte ao coronel Edivaldo Marques, nosso amigo, um parlamentar exemplar, e dizer que nesse momento da política brasileira, momento turvo e de lama, nós precisamos manter a transparência e a coerência. E, para mim, desde o primeiro momento, até através do partido, nós fomos levados à base de sustentação do prefeito Firmino Filho. Temos desenvolvido vários projetos que beneficiam a cidade, projetos que estão em andamento. E eu entendo que coerência, para mim, é manter esse apoio a esse projeto, a essa gestão, a essa administração. Transparência, não temos tido conversas outras, inclusive esse bloco que se formou diante dessa administração ajudou candidaturas do meu partido na última eleição. Eu acho que nesse momento, não é um momento de entender essa atuação que beneficia o povo, eu virar as costas para essa gestão, essa administração que tem dado certo e tem ajudado a Teresina. Ficou claro aí que Tiago deixa o PSB, junto com Caio Bucaia, o partido fica com apenas o vereador Coronel Edivaldo. Agora, Elivaldo, o PSB insinua uma candidatura de quem? Rodrigo Martins. O caminho Deputado está federal Rodrigo Martins. bem adiantado para que ele seja o candidato do partido a prefeito de Teresina. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli, Elivaldo. Boa tarde aos telespectadores. Secretário, o ano começou ruim, com o Estado gastando mais do que arrecadava com o pessoal, quer dizer, do que defende a lei de responsabilidade fiscal. E o senhor, logo que assumiu, o senhor foi bem claro que este seria um ano de sobrevivência financeira para o Estado do Piauí. Chegamos a dezembro. Só que as notícias ruins, elas não param de chegar. O governo federal anuncia rombo no orçamento, o PIB do Brasil está caindo. E eu pergunto, se 2015 foi de sobrevivência, como é que vai ser 2016, secretário? Bom, perfeito, Amadeu. De fato, pelo menos o primeiro semestre de 2016 será um período tão difícil quanto esse final de ano. Por quê? Porque as medidas econômicas, as decisões econômicas, elas só surtem efeito com pelo menos 6 meses depois que são tomadas. E ainda hoje, no Congresso Nacional, em nível de governo federal, se discutem alternativas que não foram definidas ou pelo menos não foram implantadas. Portanto, ainda que nós tenhamos um caminho, que o ajuste fiscal seja feito e que nós voltemos para uma agenda de crescimento econômico, essas medidas só surtirão efeito em pelo menos 6 meses. E então, como é que o Piauí fica diante disso, já que, por exemplo, na área de pessoal, vários acordos foram celebrados com categorias, professores, militares e o governo tem urgência de contratar, por exemplo, novos policiais militares e tudo. O que vai... Primeiro, o governo vai honrar o que foi acertado até agora? Tem caixa para honrar agora em dezembro, por exemplo? Perfeito. Tem caixa, sim, para honrar a tabela de pagamento
e para cumprir a segunda metade desses reajustes com categorias que foram parcelados. Parte em maio, parte para dezembro, parte para agosto, parte para janeiro. Então, aqueles acordos que foram celebrados esse ano estão todos mantidos, assim como a tabela de pagamentos que nós já vínhamos anunciando há um certo tempo. Agora, é bem verdade que a situação econômica, Amadeu, se deteriorou. Pode ver até as entrevistas que eu dei aqui em seu programa no primeiro semestre, eu acreditava que nós estaríamos, esse final de ano, início do próximo, já celebrando uma retomada do crescimento, que não vai acontecer. Não é que não existe mais chance, não é que tem alguma chance de acontecer ou não. Não vai acontecer nesse primeiro semestre, porque, como eu já citei anteriormente, as medidas econômicas elas demoram para surtir efeito. Mas também, Amadeu, verdade seja dita, o Piauí tem sido um dos menos afetados. Mas tem sido afetado, sim. O comércio, por exemplo, já sente, porque quem primeiro sente é a indústria, mas agora chegou no comércio, chegou na dificuldade das empresas, inclusive, honrar o seu pagamento de 13º, assim como o Estado tem suas dificuldades, mas vai cumprir. Isso chegou no setor privado de forma forte nos últimos 90 dias. Então, realmente, o cenário ainda é de muita cautela, muita prudência, e volta a assombrar a gente a questão do limite de gasto com o pessoal, que a gente fez aquele entendimento com o Tribunal de Contas no início do ano, mas com o crescimento vegetativo da folha, mesmo com os parcelamentos e mesmo com o leve crescimento da receita própria, como a queda do FPE foi tão grande, que esse índice sobe a cada quadrimestre. Então, há um risco realmente de se superar o limite prudencial ao final desse quadrimestre, nós ficarmos impedidos de algumas situações. Então, muita cautela ainda será necessário nos próximos meses, tanto para as finanças públicas, como também para a economia privada de forma geral. Os empresários têm que ter muita cautela nesse início do próximo ano. O senhor falou em queda. Qual é a queda do Fundo de Participação desse mês e previsão para janeiro? Boletim oficial da Secretaria do Tesouro Nacional, uma queda de 10% nominal em dezembro. Se você botar a inflação de 10, significa uma queda real de 20. E janeiro, já tem um boletim para janeiro, queda no FPE de 11%. Se você botar a inflação, é uma queda real de 21%. Então, não é brincadeira uma situação dessas. O ICMS compensa ou não? Para o próximo, esse ano compensou. Foi o que nos possibilitou honrar a tabela de pagamentos. Para o próximo ano, não tem como o ICMS crescer mais do que 11%. Pela crise que chegou para nós também. Na economia privada, que atinge a arrecadação de ICMS. Então, veja chegou que no comércio, aí complicou tudo. Vai complicar tudo. Nem tanto a indústria, mas o comércio aqui o Piauí, é o sangue que alimenta o Estado. Com certeza. O Piauí, Amadeu, ele tem uma situação singular ainda por causa das famosas operações de crédito. Para que o telespectador compreenda, apesar das condições financeiras do Piauí serem muito pequenas, o equilíbrio financeiro muito tênue, o Tesouro tem pouca capacidade, mas os números fiscais são, por incrível que pareça, muito bons. E, portanto, nos permite pegar operações de crédito. Essa do Banco Mundial é de 1,2 bilhão. É ela que vai, digamos assim, nos salvar no próximo ano. A gente está vendo aí o governo federal contingenciar recursos. Pela primeira vez aí vai cortar mesmo, até dinheiro para a Justiça Eleitoral, mais de 1 bilhão cortado. A Justiça fala até em voltar o ano que vem a votação no papel. Ou seja, contingenciamento e cortes profundos do governo federal. Aqui no Piauí, haverá essa necessidade também para preservar o dinheiro do 10º, do pagamento do servidor. O Estado pode cortar mais ainda o custeio das secretarias, dinheiro de investimento, e se cortar, vai cortar por onde? Não, já está sendo feito isso, e aprofundando-se nesse final de ano e início do próximo, principalmente o custeio dos órgãos. Nós temos feito um trabalho, inclusive, duro, gerando algumas insatisfações, mas é dos males o menor. É melhor a gente ter um enxugamento realmente de alguns processos, de algumas coisas, que também são importantes. O corte é linear em qual percentual? Não é linear, nem pode ser, Amadeu, porque as necessidades elas são bem distintas. Em média, mas um corte uma pela outra, uma secretaria de pelo menos 20% no custeio dos órgãos. 20% no custeio dos órgãos. 20% do custeio dos órgãos. Nós estamos querendo afetar o mínimo do investimento. Mas investimento não é muito feito com o Tesouro, é com as operações de crédito. Então está chegando essa semana os 300 milhões do Banco do Brasil. Mais mesmo são as repartições ao custeio. Tem que ser o custeio. Há também a dificuldade de se estabelecer reajustes elevados
para o novas funcionalismo contratações. público, novas, nós estabelecemos um cronograma, você viu, bem parcelado. Sofremos críticas em função disso, mas é porque é o que dá, é o que é possível. E priorizamos a área de segurança e de controle de despesa. Foi isso que a gente priorizou, mas fazendo de forma o mais planejado possível. O problema, Amadeu, é que é difícil planejar no momento que você tem queda de um FPE de 11%. Então a gente roga a Deus e aos homens e mulheres de Brasília que tomam as decisões, que resolvam logo esses problemas e a gente fecha essa agenda do ajuste e voltemos para a agenda do crescimento. Agora, com essa situação nada animadora que o senhor expôs aqui, secretário, está em tramitação e na fase final o orçamento do Estado para 2016 e lá já existe quase que um consenso de que haverá um reajuste acima do que o governo mandou para a Assembleia, podendo chegar até perto de 10. O senhor confirma isso ou vai ser o que o Estado mandou, o que o governo mandou? Olha, eu defendo um incremento até menor do que 3,75%, porque quando ele foi feito, essa previsão, foi feito com números de setembro. Como eu acabei de dizer aqui, todos são conhecedores, a situação econômica se deteriorou. Então, se hoje eu fizer uma previsão do crescimento da receita corrente líquida, que é o que importa, vai dar menos de 2%. Não cumpre a proposta que o próprio governo mandou para a Assembleia. Eu continuo defendendo enfaticamente que o reajuste, o incremento, seja da ordem de 3,75%, sob pena de comprometer o funcionamento do Executivo, da segurança, da educação e da saúde. Mas eu sou apenas um conselheiro nesse sentido de fornecer informações, de dar a argumentação necessária. A decisão é soberana dos deputados e eu tenho certeza que eles estão cientes, deputados e deputadas, dessa situação difícil. E o fato é o seguinte, se vai incrementar algum poder ou algum órgão, tem que dizer de onde vai tirar, para que a população, que é dona dos recursos públicos, possa saber onde vai diminuir os recursos para não vir cobrar depois, sendo que não tem orçamento para fazer. Ele tem as questões dos telespectadores, mas eu tenho uma questãozinha de política, porque ontem, na reunião do PT, foram citados nomes de possíveis candidatos à prefeitura ano que vem. O nome citado lá foi Rafael Fonteles. Existe no senhor alguma disposição de disputar, o senhor que é filho do ex-deputado Nazareno Fonteles? Nenhuma, Amadeu, não existe nenhuma intenção, estou muito preocupado com essa situação técnica, financeira. O senhor me dá dos números, passando. É chance zero? É chance zero. Chance zero, diga ali. Secretário, telespectador aqui preocupado com 2016. Um deles quer saber aqui se vai ser mantida uma tabela que foi divulgada do chamamento de concursados. Eu acho que já há algum tempo foi escalonada essa tabela. Está mantida. O problema é que se daqui a pouco o FPE começar a cair 30%, que é uma notícia pior a cada semana, a gente teria que se adequar. Por enquanto, eu quero dar segurança a esses concursados que aquela tabela que foi muito bem pensada, escalonada, vai ser cumprida como está sendo cumprido esses reajustes parcelados que foram dados, foram negociados, melhor dizendo, em maio e em agosto com as diversas categorias do Estado. Espero sim, estou muito confiante que iremos cumprir. E iremos escapar dessa crise menos feridos, menos lesados do que a maioria dos estados da federação. Não sei se você já noticiou aqui, Amadeu, mas estados como Rio Grande do Norte, não vou nem citar o Rio Grande do Sul, porque já virou até uma situação de chacota, porque a situação lá é crítica. Mas Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, todos estão ou parcelando já novembro ou parcelando 13º. E o Piauí ainda está honrando a sua tabela, espero que a gente continue e rogo para que essa operação do Banco Mundial chegue logo aos cofres do Estado, porque é o que vai fazer-nos ter ainda uma condição de equilíbrio em 2016. O telespectador quer saber se tem possibilidade da tabela de pagamento ser antecipada em 2016. 2016 não. Eu acho que é aquela questão do último dia do pagamento. É porque está indo agora até o 10º dia útil, por isso que termina normalmente dia 12, dia 13 de cada mês. A gente vai retornar ao 5º dia útil em 2017, provavelmente. 2016 mas para o próximo igual. ano, como eu disse, o primeiro semestre de 2016, tanto para as finanças públicas, quanto para a economia privada aqui do Piauí e do Brasil de forma geral, será o semestre mais desafiador da nossa história recente. Dos últimos 20 anos, certamente, é o momento mais difícil, vai ser esse primeiro semestre de 2016, mas certamente nós iremos superar isso e conseguiremos, no segundo semestre, retomar o crescimento do país, se Deus quiser, e do nosso Estado. Vamos ter que atravessar o Mar Vermelho.
é atravessar o Mar Vermelho. Quase isso, Amadeu. Porque realmente, vê só, Amadeu, só para a população entender. Era muito comum você ter um ano de crescimento negativo. 2 anos consecutivos de crescimento negativo, desde a década de 30, que não acontece no país. 2 anos consecutivos de PIB negativo. Vai ser -3 ou -3,5 esse ano para o Brasil e -2 para o próximo ano. Então, é uma dupla, porque normalmente a recessão são 2 trimestres seguidos. Nós vamos ter provavelmente 8 trimestres de recessão. Então, uma situação realmente de alerta máximo. E nós esperamos, o Estado do Piauí, o governador Wellington Dias, sair menos feridos dessa crise e já retomar, ainda no próximo ano, um crescimento expressivo, como nós já vínhamos experimentando há vários anos passados. Que Deus nos ajude, obrigado. E tem que trabalhar também, não adianta só Deus querer, não. A gente tem que fazer a parte. Obrigado, viu, secretário? Exatamente. Eu que agradeço, Amadeu.